Ela foi obrigada a se casar com o homem que deveria ser o marido da irmã. Mas o que ninguém imaginava é que, entre promessas quebradas e corações feridos, nasceria o amor mais inesperado de todos. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e já aproveita para se inscrever no canal, porque vem muita história emocionante por aí. A noite em Londres estava envolta em um silêncio que antecedia o caos. Sob o véu espesso da neblina, uma carruagem partia às pressas do portão de ferro da propriedade dos Whitmore. Dentro dela, uma jovem de cabelos dourados e olhar aflito deixava para trás o destino que lhe fora imposto. Lady Eleanor Whitmore, a filha mais velha do conde de Canterbury, fugia de casa para escapar de um casamento arranjado com um homem que não amava. Era um ato impensável para uma dama de sua posição. Mas o medo de viver uma vida sem amor era maior do que qualquer convenção social. Enquanto isso, dentro do imponente salão da mansão, o conde andava de um lado para o outro, pálido de raiva e vergonha. "Ela manchou o nome da família!" exclamava, batendo a bengala contra o chão de mármore. A condessa tentava acalmá-lo, mas sabia que a situação era irreversível. E o pior ainda estava por vir, pois na manhã seguinte, o Duque de Winthorpe chegaria para celebrar o noivado. Lord Henry, o Duque de Winthorpe, era um homem respeitado e temido na alta sociedade londrina. Tinha fama de frio, calculista e implacável nos negócios. Sua presença era imponente, o olhar distante e o coração supostamente de pedra. Aceitara o noivado com Lady Eleanor por conveniência, como um acordo entre famílias nobres, sem qualquer envolvimento sentimental. Para ele, amor era apenas uma distração perigosa. Quando a notícia da fuga chegou a seus ouvidos, o duque não demonstrou emoção. Limitou-se a beber um gole de uísque e dizer com a voz firme: "Então que encontrem outra." Foi o conde quem, desesperado, olhou para a filha mais nova, Lady Charlotte Whitmore. Charlotte era o oposto da irmã. Tinha um temperamento dócil, olhar sereno e o hábito de ler romances às escondidas. Detestava bailes e conversas fúteis, preferindo o jardim e seus livros. Mas naquela manhã, todos os seus sonhos foram despedaçados. A condessa entrou em seu quarto com os olhos marejados. "Minha querida, temo que não temos escolha. O duque exige que o acordo seja cumprido, e seu pai decidiu que..." A voz lhe falhou. Charlotte entendeu antes mesmo de ouvir o resto. "Quer que eu me case com ele?" Não foi uma pergunta. Foi uma constatação amarga. "Mas, mãe, ele era prometido a Eleanor. Como eu poderia?" "Por favor, minha filha, compreenda. Sua irmã nos deixou em desonra. Se este casamento for rompido, perderemos tudo." Charlotte sentiu o peso do mundo sobre os ombros. O dever, o nome da família, a pressão, tudo recaía sobre ela. Naquela mesma tarde, a jovem foi apresentada ao Duque de Winthorpe. Ele a observou com um olhar penetrante, quase frio, e disse sem rodeios: "Então é você quem tomará o lugar da irmã." Aquelas palavras caíram como lâmina. Charlotte, corando de vergonha e raiva, ergueu o queixo, tentando parecer firme. "Sim, Vossa Graça, ainda que não seja por vontade minha." Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado com a ousadia. "Não se preocupe, Lady Charlotte. Não tenho o hábito de esperar amor em um casamento." E com isso, virou-se, encerrando o assunto. Aquela era a primeira de muitas conversas cortantes entre os dois. Mas o destino, caprichoso como sempre, já havia traçado algo que nem mesmo o coração mais frio poderia evitar. E antes que a história continue, conte-me você, que está ouvindo. Gosta de romances de época? Daqueles em que o amor nasce onde menos se espera? Me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque o que está por vir, meu caro ouvinte, é apenas o começo de um amor que nenhum deles planejou, mas que mudaria suas vidas para sempre. O casamento foi decidido em questão de dias.
Londres comentava o escândalo da fuga de Lady Eleanor, e muitos olhares de reprovação caíam sobre Charlotte como se fosse culpa dela ter permanecido. No entanto, com o orgulho ferido e a reputação da família em jogo, a cerimônia foi marcada para a semana seguinte, no campo, longe das fofocas da cidade. O duque manteve-se impassível durante os preparativos. Pouco lhe importavam as flores ou o vestido. Para ele, tudo era mera formalidade. Charlotte, por sua vez, vivia um conflito interno. O dever a empurrava para o altar, mas o coração gritava por liberdade. Na véspera do casamento, ela se refugiou no jardim, onde as rosas que cuidava floresciam timidamente. Foi ali que ele a encontrou. Lady Charlotte. A voz grave soou às suas costas. Ela se virou e o viu sob a luz suave do entardecer, o rosto sério, mas o olhar, curiosamente, menos distante. Vossa Graça. Henry, ele corrigiu após uma pausa. Amanhã seremos marido e mulher. Seria hipócrita fingir que há afeto entre nós. Mas eu prezo pela honestidade. Não espero amor, mas espero respeito. Charlotte o observou tentando decifrar aquele homem tão contido. E se o amor surgir? Ela ousou perguntar. Ele pareceu surpreso, mas respondeu com frieza. Então será apenas um erro bem-intencionado. O vento soprou entre as roseiras, e Charlotte abaixou o olhar, magoada. Na manhã seguinte, o casamento aconteceu em uma pequena capela coberta de eras. Ela usava um vestido simples, de renda fina, e ele, seu uniforme negro de cerimônia. Nenhum sorriso foi trocado. Quando o padre pronunciou as palavras finais, o duque beijou-lhe a mão, formalmente, como quem sela um contrato. Mas por dentro, algo leve começou a se mover. Algo que ele não reconheceu de imediato. Nos dias que se seguiram, Charlotte mudou-se para a propriedade de Winthorpe Hall, uma imensa mansão no interior da Inglaterra. A vida ali era silenciosa, quase solene. O duque passava o dia inteiro em seus escritórios e Charlotte se ocupava com o jardim e a biblioteca. Aos poucos, o convívio começou a amolecer a frieza dele. Uma tarde chovia lá fora e ela o encontrou lendo junto à lareira. "Posso me sentar?" perguntou hesitante. Ele fez um gesto breve com a cabeça. Durante horas, leram em silêncio, até que Charlotte, sem perceber, adormeceu com o livro no colo. Quando despertou, notou que uma manta havia sido colocada sobre seus ombros. Henry já havia saído, mas aquele gesto simples a fez sorrir. Foi o primeiro traço de ternura entre eles, e foi também o primeiro sinal de que, talvez, nem tudo fosse tão frio quanto parecia. O inverno chegou cedo naquele ano, e a mansão de Winthorpe foi coberta por um manto branco de neve. Charlotte, agora duquesa, havia se acostumado à rotina silenciosa, mas algo dentro dela começava a mudar. O duque já não lhe parecia tão distante. Às vezes, ela o surpreendia observando-a quando pensava que ninguém via. Outras vezes, o encontrava à mesa, disposto a ouvir suas opiniões sobre os livros que lia ou sobre as flores do jardim que ela insistia em cuidar, mesmo no frio. Certa manhã, Henry a encontrou tentando acender a lareira do salão. "Deixe, eu faço isso", ele disse, tirando o atiçador de suas mãos delicadas. Charlotte cruzou os braços teimosa. "Não sou tão frágil quanto pareço, Vossa Graça." Ele sorriu de canto, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via em seu rosto. "Eu sei, Lady Charlotte, e é exatamente isso que me assusta." Ela ficou sem palavras, o coração disparado, sem saber o que responder. Naquela noite, durante o jantar, ele a observava em silêncio. A luz das velas refletia nos cabelos dela, e por um instante, o duque se viu pensando em como seria beijá-la. Espantou o pensamento, recuando dentro de si. Mas o sentimento já estava ali, crescendo em segredo. O destino, porém, não permitiria que a paz durasse. Em uma tarde chuvosa, um mensageiro chegou à mansão com uma carta urgente. Charlotte estava na sala quando Henry a leu. O rosto dele endureceu
O olhar se fechou em fúria. "É de sua irmã", ele disse, entregando-lhe o papel. As mãos de Charlotte tremiam. A letra era familiar, arredondada, apressada. "Querida Charlotte", dizia a carta, "sei que minhas ações causaram grande dor, mas voltei a Londres e peço para vê-lo. Diga a Henry que ainda o amo. Peço-lhe que me perdoe e que me receba ao menos uma vez." Charlotte sentiu o chão sumir sob os pés. A irmã, a mesma que fugira e a deixara com o fardo de um casamento indesejado, agora voltava, dizendo amar o homem que agora era seu marido. Ela levantou os olhos aflita. "O que vai fazer?" perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Henry ficou em silêncio por longos segundos. "Não sei", respondeu por fim. "Mas é claro que devo recebê-la. Seria indelicado ignorar uma dama em apuros." Aquelas palavras soaram como punhaladas. Charlotte tentou sorrir, mas o coração doía. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Do outro lado da casa, Henry também não. Lia e relia a carta, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Ele pensava em Eleanor, a bela e rebelde mulher que fugira antes de ser sua esposa. Mas, estranhamente, o rosto que lhe vinha à mente não era o dela. Era o de Charlotte, com os olhos serenos e a voz suave, chamando-o de Vossa Graça, com aquela teimosia que o desconcertava. Quando Eleanor chegou ao Winthorpe Hall, o clima era tenso. Ela estava mais magra, os cabelos desalinhados, o olhar cheio de arrependimento. "Henry", disse ela com lágrimas nos olhos, "fui tola. Achei que o amor romântico era mais forte que tudo, mas o mundo é cruel. Eu o perdi, e agora percebo o que deixei." O duque a ouviu em silêncio. Charlotte observava da escadaria, o coração dividido entre o dever e o ciúme. Eleanor estendeu a mão, mas ele não a tocou. "O que você deixou não foi o amor, Lady Eleanor", disse ele, a voz firme. "Foi um acordo, e esse acordo agora pertence à sua irmã." Eleanor empalideceu. "Então você a ama?" perguntou com um sorriso amargo. Henry desviou o olhar. "Eu não sei." Charlotte recuou, sentindo uma dor estranha. Parte esperança, parte medo. Mas o destino já estava se movendo mais uma vez. Naquela noite, Henry foi até o quarto da esposa. Ela estava à janela, observando a neve cair. "Charlotte." Ela se virou, tentando esconder as lágrimas. "Vossa Graça." Ele se aproximou devagar. "Você acha que sou um homem cruel?" perguntou. Ela respirou fundo. "Acho que é um homem que tem medo de sentir." Ele ficou em silêncio por um momento e então sussurrou. "Talvez esteja certa." Quando o olhar dele se encontrou, o tempo pareceu parar. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo em branco, como se o destino lhes oferecesse uma nova chance de recomeçar. E pela primeira vez, o duque tocou o rosto dela com ternura. "Não sei o que será de nós, Lady Charlotte, mas sei que, quando você está por perto, o frio parece menos cortante." Ela sorriu, com os olhos marejados. "Então talvez o amor não seja um erro tão grande assim, Vossa Graça." E foi naquele instante, simples e silencioso, que o coração do duque, aquele mesmo coração de pedra, começou finalmente a bater de verdade. Nos dias que se seguiram à chegada de Eleanor, a atmosfera em Winthorpe Hall se transformou. O frio que antes vinha do inverno, agora parecia nascer dentro das paredes. Charlotte fazia o possível para manter a postura, sorrindo com educação, cumprindo seus deveres como duquesa, mas por dentro, o coração dela se partia um pouco mais a cada dia. Eleanor se comportava como uma hóspede ilustre, mas seu olhar deixava claro que não havia voltado apenas para pedir perdão. Ela o queria de volta. E não escondia isso de ninguém. "O destino se enganou, minha irmã", disse Eleanor em uma tarde, enquanto tomavam chá juntas. "Você nasceu para os livros e flores. Eu nasci para os salões e para os duques." Charlotte respirou fundo,
tentando não responder, mas as palavras a feriram como agulhas. Talvez o destino saiba mais do que imaginamos, Eleanor. A mais velha riu baixinho. Ou talvez o destino apenas se confunda. E em silêncio, levou a xícara aos lábios, como se tivesse vencido uma disputa invisível. Henry, por sua vez, parecia dividido. Embora tratasse Charlotte com crescente carinho, havia momentos em que a presença de Eleanor o desconcertava. Ela era um lembrete de tudo que ele havia perdido, ou acreditava ter perdido. Certa noite, após o jantar, Charlotte caminhava pelo corredor quando ouviu vozes vindas da biblioteca. Parou ao reconhecer os timbres. "Henry", dizia Eleanor, com a voz doce. "Você não pode negar o que havia entre nós. Aquele sentimento não desaparece assim." "O que havia entre nós era uma promessa, não um amor", respondeu ele, firme. "Você fugiu e eu a deixei ir. O que sinto agora não é por você." Charlotte recuou, o coração disparado. Não precisava ouvir mais nada, mas ficou. "Então é por ela?" perguntou Eleanor, quase sussurrando. O silêncio de Henry foi resposta suficiente. Quando Charlotte subiu correndo as escadas e se trancou em seu quarto, lágrimas quentes desceram por seu rosto. Ela o amava, mais do que jamais imaginara possível, mas o medo de perdê-lo ainda a consumia. Na manhã seguinte, Henry a encontrou no jardim, as mãos sujas de terra, tentando cuidar das flores congeladas pelo frio. "Elas não vão sobreviver ao inverno", disse ele, aproximando-se. "Eu sei", respondeu Charlotte, sem erguer o olhar. "Mas eu ainda tento, não sei desistir fácil." Ele se ajoelhou ao lado dela, observando o rosto pálido, as lágrimas disfarçadas pelo vento. "Charlotte", murmurou. "Ontem você ouviu algo?" Ela hesitou. "Ouvi o suficiente." Henry suspirou, passando a mão pelos cabelos. E o suficiente foi o bastante para machucá-la. Ela o olhou nos olhos com dor e coragem misturadas. "Diga-me apenas uma coisa, Henry. Se Eleanor não tivesse fugido, você ainda se casaria comigo?" Ele ficou em silêncio por um momento, depois respondeu, com a voz baixa, mas sincera. "Se eu soubesse o que sei agora, teria esperado que fosse você desde o início." Charlotte sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez eram diferentes, leves, libertadoras. Ele segurou a mão dela e ali, no meio do jardim coberto de gelo, algo floresceu de novo. Mais tarde, Eleanor os viu de longe. O toque das mãos, os olhares cúmplices, o sorriso tímido, e então percebeu que perdera. Não o duque, mas o amor verdadeiro, aquele que ela jamais tivera coragem de viver. Nessa mesma noite, arrumou suas malas e deixou Winthorpe Hall em silêncio, sem despedidas. No dia seguinte, quando Charlotte acordou, Henry a esperava à mesa, com 2 xícaras de chá fumegantes. "Sua irmã partiu", disse ele tranquilo. Charlotte assentiu, sem saber o que dizer. "E você?" ele perguntou, estendendo-lhe uma xícara. "Vai continuar tentando salvar flores no inverno?" Ela sorriu emocionada. "Enquanto houver vida nelas, sim." Ele se aproximou e sussurrou junto ao ouvido dela. "Então que sorte a minha, porque você salvou a minha." O inverno começou a se despedir e Winthorpe Hall parecia, enfim, respirar outro ar. As janelas antes cerradas agora deixavam a luz entrar. Os criados sorriam ao cruzar pelos corredores e até o velho mordomo, sempre sério, arriscava um cumprimento mais ameno. Havia algo diferente ali, algo que ninguém precisava dizer para perceber. Charlotte e Henry estavam finalmente vivendo como marido e mulher. O afeto, que antes era tímido, contido em gestos e olhares, agora se mostrava em palavras suaves, toques demorados e conversas que varavam a noite. Era um amor silencioso, mas profundo, daqueles que crescem sem pressa, como as flores que Charlotte tanto cuidava. Numa manhã ensolarada,
Os dois cavalgavam pelo campo. O vento bagunçava os cabelos dela e fazia o Duque rir, um som raro e inesperado. "Faz tanto tempo que não via você sorrir assim", disse ela, puxando as rédeas do cavalo. "Nem eu sabia mais como era", ele respondeu, olhando-a com ternura. "Mas parece que você me lembrou." Charlotte corou e desviou o olhar. "Apenas cumpri o dever de uma esposa." "Não, minha querida", ele murmurou, aproximando-se. "Você cumpriu o dever de um coração." Aquele momento ficou gravado na memória dela como um sonho. Naquela tarde, Henry a levou até o velho pomar atrás da mansão, onde as árvores começavam a florescer. "Plante algo aqui", disse ele, entregando-lhe uma pequena muda. "Algo que seja seu." Charlotte se ajoelhou na terra, plantando com cuidado. "E se o inverno voltar?" perguntou. "Então cuidaremos juntos", respondeu o Duque, tocando-lhe o rosto. Foi nesse instante que ela percebeu. O homem que um dia lhe parecera feito de gelo agora era abrigo. Mas o destino, sempre atento, ainda guardava uma última prova para eles. Uma semana depois, um mensageiro chegou com uma notícia inesperada. Eleanor havia caído enferma em uma estalagem próxima a Londres. Charlotte sentiu o coração apertar. Apesar de tudo, era sua irmã. Henry, vendo o desespero no olhar da esposa, disse apenas: "Vamos até ela." A viagem foi silenciosa. Quando chegaram, encontraram Eleanor pálida, fraca, mas consciente. Ao ver Charlotte, lágrimas brotaram-lhe dos olhos. "Eu não mereço seu perdão", murmurou. Charlotte segurou-lhe a mão. "O amor não é uma questão de merecimento, Eleanor. É de escolha, e eu escolho perdoar." Eleanor sorriu cansada. "Você é melhor do que eu jamais fui." Depois de alguns dias, a irmã começou a se recuperar, e o casal voltou para Winthorpe Hall. No caminho, o silêncio entre eles era leve, quase doce. Quando a carruagem passou pela estrada cercada de flores silvestres, Henry pegou a mão dela e disse: "Charlotte, se um dia alguém me dissesse que eu me apaixonaria pela irmã errada, eu teria rido. Mas hoje percebo que o destino às vezes erra do jeito certo." Charlotte sorriu, emocionada, e encostou a cabeça no ombro dele. "E às vezes o coração corrige o erro do destino." Meses depois, Winthorpe Hall celebrava outra primavera. O pomar florescia cheio de vida, e no centro dele, a muda plantada por Charlotte crescia forte. Henry observava a esposa de longe, sentada sob a árvore, com um livro nas mãos e um sorriso sereno. A brisa brincava com seus cabelos, e o sol dourava sua pele. Aproximando-se, ele sussurrou: "Ainda tenta salvar flores do frio, minha duquesa?" Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. "Não, elas não precisam mais ser salvas. Elas já floresceram." Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la. E enquanto o vento levava o perfume das flores pelo campo, Charlotte soube. O amor, aquele que nasceu do acaso, era agora o lar que ela nunca imaginou ter. Um amor que começou por dever, cresceu por convivência e se eternizou por escolha. E assim, sob o céu de Londres, no ano de 1820, o Duque e a irmã errada provaram que até o destino, quando quer, sabe se redimir. Os dias se tornaram semanas, e a convivência entre os dois, antes repleta de silêncios incômodos e olhares frios, começou a mudar. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, começaram a quebrar o gelo entre eles. Um dia, quando o Duque a viu tentando subir sozinha em um cavalo no estábulo, ele se aproximou, segurou firme na cintura dela e a ajudou a montar. O toque foi rápido, mas os dois ficaram em silêncio, como se o ar tivesse ficado mais denso por um instante. "Devia ter esperado alguém ajudá-la", ele murmurou, evitando o olhar dela. "E perder a chance de provar que sou capaz? Jamais." Ela respondeu com um sorriso desafiador. Ele se virou para esconder o próprio sorriso, mas não conseguiu disfarçar por completo.
A partir daquele dia, algo mudou. O Duque começou a perceber detalhes que antes ignorava. O modo como ela franzia o senho quando se concentrava na leitura, o riso leve quando andava pelos jardins, o cuidado que tinha com os empregados, algo que ele jamais vira na antiga noiva. Certa manhã, ele a encontrou servindo chá para uma das criadas doentes. "Você não deveria estar fazendo isso", ele disse, cruzando os braços. "E por que não? Alguém precisa cuidar dela." Ele a observou por um longo tempo, sem responder. Pela primeira vez, a frieza em seu olhar parecia ter derretido um pouco. Numa tarde chuvosa, ficaram presos juntos na biblioteca. Ela lia junto à lareira enquanto ele, fingindo ler, apenas a observava. "O que foi?" ela perguntou, percebendo o olhar dele. "Nada, apenas tentando entender como alguém tão teimosa consegue ser tão fascinante." Ela riu, nervosa. "Fascinante? Isso é um elogio vindo de um duque tão sério." Ele deu um leve sorriso. "Talvez eu esteja mudando." A tensão entre os dois crescia a cada dia, mas nenhum deles admitia o que sentia. Até que uma noite, em um baile na residência vizinha, outro homem se aproximou demais dela. O duque, impaciente, atravessou o salão e tirou a moça para dançar. "Acho que o senhor não precisava fazer isso." Ela sussurrou, tentando esconder o riso. "Precisava sim", ele respondeu com a voz baixa, os olhos fixos nos dela. "Algumas coisas não se compartilham tão facilmente." A música terminou, mas o olhar deles permaneceu. E pela primeira vez, ela sentiu o coração bater mais forte, não de medo, nem de incerteza, mas de algo que, lentamente, começava a se transformar em amor. Os dias na mansão passaram a ter um ritmo diferente. O Duque já não era mais o homem silencioso e distante que observava tudo de longe. Agora, seus passos o levavam com frequência até o jardim, onde Charlotte gostava de cuidar das flores. Era uma cena que, por algum motivo, o deixava em paz. Ela, de avental, com os cabelos soltos e algumas mechas rebeldes caindo sobre o rosto, parecia completamente alheia ao peso da nobreza. Henry observava de longe e às vezes se pegava sorrindo. Charlotte notava e fingia que não via, mas no fundo o coração batia mais rápido. Certa manhã, enquanto ela regava as rosas, ele se aproximou e disse: "Elas estão desabrochando mais depressa. Deve ser o jeito como você fala com elas." Ela corou: "Eu não falo com elas, milord." "Fala sim." "Eu vi." A provocação veio acompanhada de um sorriso quase imperceptível. E foi o suficiente para deixá-la sem resposta. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a acontecer. Uma xícara de chá deixada à porta dela quando ela estava resfriada. Um livro deixado sobre a mesa do salão, com uma fita marcando o capítulo exato que ela mencionara dias antes. Um olhar que demorava mais que o aceitável. Henry não entendia o que estava acontecendo com ele. E não gostava de perder o controle. Mas a calmaria não duraria. Tudo começou com uma carta. Charlotte a encontrou entre os documentos do mordomo, que havia deixado a bandeja de correspondência sobre a mesa. O selo a fez gelar. Era da irmã, Annabelle. Ela ainda estava viva, escondida na França, e pedia que Charlotte não contasse nada ao duque. Dizia que pretendia voltar, que queria recuperar o que era seu por direito. Charlotte sentiu o chão sumir sob os pés. Se a irmã voltasse, o casamento seria anulado. Tudo o que ela começava a sentir seria destruído. Ela tentou esconder a angústia, mas Henry percebeu. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Ele pousou o garfo e disse em tom firme: "Algo a preocupa. Eu quero saber o que é." Charlotte negou, mas a voz falhou. Ele se levantou e foi até ela. "Eu sei quando alguém está mentindo, Charlotte." O modo como ele disse o nome dela, sem títulos, sem formalidades, fez o coração dela tremer. Mas ela manteve o olhar baixo. "Não é nada, milord. Não minta para mim." E então, antes que ela pudesse reagir, ele segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo.
Havia ternura nos olhos dele, mas também dor. Você não confia em mim? Charlotte sentiu as lágrimas subirem. É justamente por confiar que não posso dizer. Ele ficou imóvel por um instante e depois se afastou. Como quiser. Os dias seguintes foram silenciosos. Ele deixou de procurá-la. Ela chorava à noite, sentindo a falta dele como se fosse uma ausência física. Até que, certo dia, durante um passeio a cavalo, Henry encontrou um mensageiro vindo da França. A carta que ele trazia era endereçada a ele. E trazia o selo de Annabelle. Ao ler as primeiras linhas, o sangue do Duque ferveu. A verdade veio como uma facada. A mulher que dormia em seus braços não era a noiva prometida, mas a irmã dela. Ele não voltou para casa naquela noite. Charlotte esperou até o amanhecer, com os olhos vermelhos e o coração em frangalhos. Quando o viu entrar pela porta, o alívio durou apenas um segundo. O olhar dele bastou para destruí-la. Então é verdade, ele disse com a voz fria, quase sussurrada. Você me enganou desde o primeiro dia. Eu não tive escolha, ela respondeu tremendo. Ela fugiu e meu pai me implorou. Era a honra da família. E você achou que eu era um tolo qualquer? Não. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu só queria proteger todos nós. E eu não esperava sentir nada por você. Henry riu. Um riso amargo, cheio de dor. E conseguiu, Charlotte. Conseguiu me enganar por completo. Ele saiu da sala, deixando-a sozinha. E pela primeira vez desde que chegou àquela casa, ela se sentiu verdadeiramente perdida. Nos dias seguintes, a mansão parecia vazia. Henry evitava vê-la. Ela chorava sozinha nos corredores, tentando encontrar forças para ir embora. Mas antes de partir, decidiu deixar uma carta. Nela contou tudo. O medo, o peso do dever e o amor que nunca ousou confessar. Quando Henry leu a carta, algo dentro dele desabou. Lembrou do riso tímido dela, das conversas ao pôr do sol, da forma como ela o olhava quando achava que ele não via. E percebeu com dor que a mentira não apagava o que eles tinham vivido. Ele saiu a cavalo, como um homem em desespero. Charlotte, por sua vez, já estava na estrada partindo em uma carruagem simples, mas o destino, ou talvez o amor, não a deixaria ir tão longe. A chuva caía fina sobre a estrada quando a carruagem balançava lentamente, levando Charlotte embora. Cada solavanco parecia arrancar um pedaço do seu coração. O céu cinzento refletia o que ela sentia por dentro. Vazio, arrependimento, saudade. Ela olhou pela janela e enxugou as lágrimas com as costas da mão. Foi melhor assim, sussurrou para si mesma, tentando acreditar nas próprias palavras. Mas, no fundo, ela sabia que estava deixando para trás algo que jamais voltaria a encontrar. Enquanto isso, Henry cavalgava sob a mesma chuva. A capa escura colava ao corpo, os olhos fixos na estrada, o coração em tormenta. Ele não sabia se conseguiria alcançá-la, só sabia que não podia deixá-la partir sem ouvir o que o coração gritava. O vento batia forte e o som dos cascos ecoava como um trovão. Quando finalmente avistou a carruagem ao longe, o Duque gritou o nome dela. Charlotte! A carruagem parou bruscamente. O cocheiro olhou assustado e Charlotte abriu a cortina surpresa. O Duque se aproximou, desceu do cavalo e ficou diante dela, encharcado. Por que veio? Ela perguntou a voz trêmula. Porque eu não podia deixar você ir. Mas você me odeia. Ele deu um passo à frente. Eu tentei. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da chuva. Henry respirou fundo, os olhos marejados. Você mentiu. É verdade. Mas também foi a única pessoa que me olhou como homem, não como título. Foi você quem me fez sentir de novo. E se isso não for amor, eu não sei o que é. Charlotte chorou. E antes que pudesse responder, ele a puxou para perto e a beijou, com uma mistura de raiva, saudade e rendição.
o beijo que ela esperou e temeu durante tanto tempo. A chuva continuou a cair, lavando o passado. Nos dias seguintes, o escândalo parecia inevitável, mas o duque não se importava mais com opiniões ou convenções. Diante da alta sociedade londrina, apresentou Charlotte como sua esposa legítima e a defendeu com uma firmeza que ninguém ousou questionar. O tempo tratou de apagar os sussurros. O amor deles, antes proibido e improvável, floresceu como as rosas que Charlotte cuidava no jardim. As mesmas que Henry dizia crescer mais depressa quando ela falava com elas. E nas manhãs tranquilas, quando o sol entrava pelas janelas do palácio, ela às vezes ria ao lembrar de como tudo começou, com uma fuga, uma mentira e um amor que ninguém esperava. Mas talvez fosse exatamente assim que o destino gostava de agir. No improvável, no inesperado, no que parecia errado. E você? Acredita que o destino pode ter seus próprios planos, mesmo quando parece que tudo está saindo do lugar? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. E se acredita que o amor pode nascer mesmo dos caminhos errados. E para conferir mais histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo.